Quero convocar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 4. E depois que você abrir em Romanos capítulo 4, te convoco também para abrir em Gênesis capítulo 12. Amém? Hoje nós vamos aproveitar a noite que Deus nos deu para poder exercitar no conhecimento a palavra do Senhor, no aprendizado. Gostaria que todos prestassem atenção. Quero ser bem explicativo possível para o seu entendimento no Espírito do Senhor. Nós vamos falar de um amigo de excelência de Deus, Abraão. Semanas atrás nós pregamos sobre Melquisedeque. Melquisedeque teve um encontro com Abraão depois de uma vitória de libertação do seu sobrinho Ló. E lá naquele dia, nós falamos que enquanto Melquisedeque trouxe pão e vinho a Abraão, Abraão ofereceu a Melquisedeque o dízimo de tudo, sem ainda ter o dízimo na lei. Abraão tomava decisões sem ter um guia específico que fosse a lei, mas ele era um homem justo diante de Deus. Então, nós vemos em Romanos capítulo 4, versículo 3, quando o apóstolo Paulo toca sobre este personagem bíblico, pois que diz as Escrituras, pergunta Paulo, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar bastante nesta noite. Imputado é qualificado, atribuído, é contabilizar na conta. O que fez Abraão? Ele creu em Deus, e isto foi lhe imputado como justiça. Abraão e toda a sua família, eles eram natural de Ur da Caldeia, região da Babilônia. Essa cidade era uma cidade muito próspera, ela estava à margem do rio Eufrates, e lá tinha uma torre muito grande de deuses pagãos. Não existia outra informação a não ser o paganismo. E Abraão, junto com seu pai, Terá, seus irmãos, Harã, eles foram ambientados naquela cidade, naquele meio, mas Deus viu em Abraão, na família de Abraão, coisas que ele não via no restante da grande população daquela próspera e rica e pagã cidade. Então hoje nós vamos trazer para você um pouco de Abraão, não tudo, e também especialmente uma lição para nós, uma lição para você. Isso é muito importante, porque Abraão partiu do nada, ele era um homem comum, num lugar comum, que se esparrama em qualquer lugar do mundo em ter uma cidade pagã, voltada ao paganismo. Ele é descendente de um dos 3 filhos de Noé. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Abraão é a 10ª geração de Noé, e ele veio da linhagem de Sem, dos semitas. E Abraão tinha o irmão chamado Naor e Harã. Harã foi pai de Ló, só que ele faleceu lá em Ur. Mas Naor e Abraão e seu pai Terá ainda estavam vivos. E eles mudaram de Ur da Caldeia para um lugar chamado Harã. Passou a cidade de Babilônia, andou aproximadamente 1000 quilômetros e foi morar em Harã.
Nada sabemos dessa primeira parte da vida de Abraão, e nem como ele aprendeu de Deus, exceto algumas informações que nós temos na palavra de Deus, que nos abastece. Então é necessário, quando falamos de Abraão, ler o que a palavra de Deus diz sobre ele. Assim como é necessário, quando falamos de alguns de nós, da igreja, conferir o que está escrito de nós e da igreja nas Sagradas Escrituras. A nossa vida deve sempre acompanhar o que está escrito, na obediência à palavra de Deus. Nós vemos que em Gênesis 12, 1, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa é a primeira informação que nós colhemos. A segunda informação está em Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Veja aqui que o pai de Abraão e seu irmão, o outro já tinha morrido, Arã, eles serviam a outros deuses, porque o lugar em que eles moravam só tinha deuses pagãos. A terceira informação objetiva para nós nessa noite, nós temos em Atos 3, Atos 7, no discurso de Estevão, momentos antes de ser apedrejado, e assim disse Estevão: homens e irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, Caldeia, cidade de Ur, antes de habitar em Harã, para onde ele foi com seu pai e seu irmão depois. Disse-lhe: sai da tua terra dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que te hei de mostrar, o que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. Amém? Essas três informações, nós podemos então começar a explicar alguma coisa deste homem na sua especialidade, que era a fé. Podemos comentar de homens da fé. Hoje optamos por Abraão. Hebreus capítulo 11 fala sobre todos aqueles que praticaram o ato da fé e seus atos ficaram registrados. Abel, por exemplo, depois de morto, as suas obras ainda falam por ele. A fé, ela dá reflexo nas obras, e depois de morto, a obra da fé ainda pode ecoar nas descendências de todos nós. Antes da conversão pela fé, ainda sem as obras, a família de Abraão deveria ser idólatra, como nós vemos em Josué 24, 2, onde nós lemos. Como nós vemos que Arã, irmão de Abraão, faleceu precoce, ele teve um filho chamado Ló, que seu tio Abrão adotou e levou com ele. Deus reconheceu a fé de Abraão sem que ele conhecesse a obra de Deus. No meio cego, desconhecido, Abraão foi diferente dos demais. Quero dizer que quando a gente lê no texto que nós lemos em Romanos capítulo 4, versículo 4 em diante, Paulo faz uma explicação interessante sobre a obra de Abraão antes, a fé de Abraão antes de conhecer a obra de Deus. Então, Abraão teve fé sem as obras. É interessante. Em Romanos 4, 9, por exemplo, diz: porque dizemos que a fé foi imputada
como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? É uma pergunta. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Quero diminuir a complicação desse versículo para você. Como Abraão estava no meio pagão, qualquer obra que ele fazia no paganismo, Deus não aceitava. Então não existia obra validada para Deus no meio em que Abraão estava. Mas a fé que Abraão teve foi-lhe imputada como justiça, ainda que sem obras. Ainda que sem obras. De Harã, Deus chamou Abraão para que abandonasse as comodidades do lugar onde ele morava, como nós já vimos em 12:1. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que eu te mostrarei. Olha, aqui o Senhor chama Abraão para ir para um lugar desconhecido, mas qual foi a resposta de Abraão? A resposta de Abraão foi rápida ao chamado de Deus. E esta foi a primeira de várias sequências de ações que Abraão teve e que lhe garantiram esse título nobre de pai da fé. Um dos motivos de Abraão ser o pai da fé dos cristãos, e desde os primitivos judeus, é que ele respondia ao Senhor imediatamente ao chamado. Assim foi quando o Senhor mandou ele arrumar o jumento, pegar 2 criados, levar seu filho para o holocausto. Abraão não questionou que aquilo era uma loucura, era um disparate inconcebível. Pode ser que se algum de nós estivesse lá no caminho e passasse Abraão com o jumento, seu filho, cheio de lenha e com um instrumento amolado, e nós perguntássemos para Abraão: Abraão, onde você vai? Ele ia falar: olha, irmão Márcio, eu vou sacrificar meu filho. Poderia dizer a ele: que loucura, Abraão. E o Senhor ia dizer, e Abraão ia dizer para mim: Deus está me mandando ir para lá. E eu ainda na minha carnalidade poderia dizer: mas como que Deus pode mandar e permitir fazer absurdos como esse? A mesma resposta que Abraão deu a Isaque, seu filho, quando lhe questionou, possivelmente ele ia responder para o irmão Márcio: Deus proverá. Amém, irmãos? Qualquer absurdo que você contempla na sua vida, entenda que quando for na orientação do Senhor, Deus proverá. Romanos 4:11, Pai de todos que creem. Romanos 4:16, da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Podemos então nos inteirar por que já no Novo Testamento nós vemos tanto evidenciado a fé de Abraão. Porque Deus faz várias promessas a Abraão e ele creu. Vamos ver 3 promessas que Deus faz a Abraão. O Senhor faz a promessa da semente, o Senhor faz a promessa de uma terra, e o Senhor faz a promessa de um Salvador. Abraão seria o genitor de uma grande nação abençoada, isto é, pela sua semente, já velho e beirando 100 anos. Tem que ter fé para crer nisso. Deus prepararia uma terra para aquela nação, mas ele não via terra nenhuma, mas havia a promessa de uma terra prometida. Todo mundo receberia a bendição da parte de um Salvador que precederia da semente de Abraão. Veja Mateus 1:1 que diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém, irmãos? Gálatas 3, versículo 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, sem obra alguma, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Então, irmãos, comparando Abraão com os gentios, qual era a obra que os gentios tinham para oferecer ao Senhor, a não ser a fé? Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, nada, nenhuma obra que validasse diante de Deus, ainda que os gentios tenham uma lei natural coerente no seu coração, mas isso não serve para Deus. O que é que os gentios poderiam oferecer para Deus? O mesmo que Abraão ofereceu, a fé. Você que está aqui hoje e não conhece o Senhor, ou está afastado do Senhor, a única forma de você repactuar com Deus e ser ouvido por Ele, era intermédio da fé que Deus te perdoa, através do arrependimento, que você pode reconciliar com Deus, qualquer que for o seu pecado. Amém, irmãos? Então, a fé é o primeiro exercício para depois vir as obras aceitáveis por Deus. Deus não aceita nenhuma obra antes da fé, em qualquer um de nós. Amém? Embora, irmãos, em tantos quantos são descendentes carnais de Abraão, e esse é o grande dilema no Velho Testamento, esse foi o grande embate com Jesus e os judeus, e batiam no peito dizendo que tinham por pai Abraão. Olha, eles não diziam da fé de Abraão, mas eles diziam da descendência de Abraão. Assim como nós não podemos dizer que somos descendentes, ou somos já adotados como filhos, sem antes ter a fé e o arrependimento, filhos de adoção, depois do arrependimento. Amém? Devido a seus repetidos fracassos do povo que Deus tinha escolhido, na sua missão, a promessa se cumpria por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Em Isaías 41, explica melhor o que nós estamos dizendo, 41:8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, lá na Mesopotâmia longínqua, e te chamei dentre os mais excelentes daquela terra perdida e pagã. Na terra perdida e pagã existia um homem, uma família dos mais excelentes dentre os homens, Abraão, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e nunca te rejeitei. Amém, irmãos? Amém. No meio do pecado, existia um homem dos mais excelentes. Impossível, então, falar da amizade com Deus, se não tiver fé. Olha, até o assunto de falar de Abraão, da sua fé, torna-se sem sentido para quem ouve e também não tem fé. Agora, para aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão ouvir e têm a fé, se associam com a fé de Abraão, então vê que é impossível falar de Abraão sem o exercício da fé, e é impossível falar dos crentes sem o exercício da fé. É impossível falar da igreja de Cristo sem o ato da fé. Amém? Esse firme fundamento que nós devemos ter. Então é impossível falar dos crentes se não houver nos crentes a fé. É impossível falar de Abraão e não falar da sua fé. É impossível ter fundamento sem ter fé. Falar da salvação sem fé. Impossível falar do Salvador sem nele crer, irmãos. O eunuco lia, mas não entendia. Mas ele creu, depois que entendeu. Não demorou muito. Foi exatamente após compreensão. Como lemos, Abraão é considerado o pai de todos que creem. Ele foi morar numa terra que era a prova da fidelidade, é a terra de um povo de outros costumes. Após sair de Harã, por um ato obediente, deixando a casa dos pais, parentela, para iniciar num povo estranho, um reinício. Para onde foi Abraão depois de Harã? Ele foi para Canaã,
Quem morava em Canaã? Moravam os filisteus, os amorreus. Lá existia a cidade de Sodoma, existia a cidade de Gomorra e outras cidadelas ali por volta, mas todas aquelas cidades também eram perdidas, como também eram perdidas a cidade de Ur e a região da Mesopotâmia onde ele morava. O que então Deus fez? Deus tirou Abraão, sua família, de uma cidade pecaminosa, colocou no estágio de uma cidade de Harã, que também era a região da Babilônia, e depois trouxe para Canaã, onde também existiam os cananeus, os descendentes de Cão. E ali também o ambiente era pecaminoso. Olha, irmãos, vamos analisar melhor. O que Deus quer é um reinício. O Senhor pode não mudar o lugar que você está, ou o Senhor pode mudar o lugar em que você está. O que não significa que para onde você vai, as pessoas são melhores, mas você deve ser excelente para onde Deus te mandar. Amém? Então, o meio não deve te corromper, mas você deve influenciar o meio de onde Deus te manda. Não sede conformados com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso entendimento. Amém, irmãos? Amém. Então, Abraão, em Hebreus 11:8, pela fé novamente, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ora outra eu ouço de alguém dizer: se eu pudesse sair dessa cidade para um lugar melhor. Ora outra, até nós pensamos nisso. Mas cuidado com esses enganos humanos. Lugar melhor na terra, irmãos, não existe. Existem pessoas melhores. Existem pessoas excelentes. As pessoas excelentes podem estar em Ur, pode estar em Harã e pode estar em Canaã. Pode estar em Pereira Barreto, pode estar em São Paulo, pode estar em Ubirajara, pode estar em Bauru, pode estar em Campinas, pode estar em Campo Grande, pode estar em qualquer lugar. Pessoas excelentes, Deus vê. Como que Deus vê pessoas excelentes? Pela fé. E não pelo lugar. É sempre pela fé. Amém, irmão? Não se iluda com lugares, mas tenha fé. A ilusão traz cenários de sonhos, mas a fé traz a vontade de Deus para ser realizada, ainda que seja num deserto, e esse deserto sombreado de pecado. Que assim seja para todos nós. Amém? Então, quando nós vemos em Hebreus 11, versículo 2, porque pela fé, ou por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Não era o lugar, não era qualquer outra coisa, mas era fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Nada neste mundo, quando olhamos com os olhos da fé, é feito como é aparente. Quando olhamos Gênesis, desde o capítulo 1, 2, 3, a criação do mundo, quando lemos na fé do Senhor, nós cremos que Deus assim fez. Se nós não olharmos com os olhos da fé, nós não vamos ver do que é aparente. Nada em nós deve ser levado em conta pela aparência, pelos olhos. Porque a aparência e os olhos nos traz a cobiça, o desejo, a inveja e o carregamento do pecado, mas pela fé essas coisas perdem o efeito. Então podemos ver em Tiago 2, versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando é que você pode ser amigo de Deus? Quando você crê em Deus e tenha fé nisso. Abraão, meus irmãos, nunca tinha visto uma Bíblia, porque ela ainda não existia.
não tinha doutrinas, porque ainda não tinha conhecimento nenhum de doutrina. Abraão nem tinha a sombra dos 10 mandamentos, mas ele ofereceu dízimo. Abraão, meus irmãos, ofereceu o dízimo a Melquisedeque sem ninguém mandar ou lhe orientar. O primeiro dízimo foi feito por Abraão por contentamento espontâneo de gratidão a Deus. Sempre a fé, ela vem acompanhada de gratidão a quem nós temos fé. Amém? Amém. Todavia, irmãos, a fé carregada de gratidão de Abraão mostra os seus resultados. Ele ouviu a voz de Deus e confiou no que ouvia. Ouvir, confiar, isto crer, é que traz os resultados. Investiu a vida, a segurança, a reputação, o futuro e até mesmo seu filho com base na palavra de alguém que ele não poderia ver. Porque a fé é exatamente isso. Abraão não via Deus, mas cria em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E é a prova, já se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Amém. Então, irmãos, Abraão investiu naquilo que ele não via, mas ele tinha prova porque ele cria. Pode existir melhor demonstração do que é pela fé, e por nada mais quando nós alcançamos a graça de Deus. Amém? Amém. No entanto, você e eu temos a Bíblia, temos a igreja, temos as doutrinas, temos os mandamentos, mas Deus ainda busca elementos básicos, corações que totalmente entregues, arrisquem tudo para confiar nele, com a presença de fé. Não adianta você ter igreja, não adianta você ter Bíblia, não adianta você ter doutrina, se você não tiver a fé de Abraão. Abraão não teve nada e foi amigo de Deus. Podemos ter tudo o que é de Deus, a igreja, a Bíblia, as doutrinas, os mandamentos, e não ter Deus. Como isso pode acontecer? Quando nós não temos fé. Amém? Ainda vemos os efeitos dessa promessa até hoje em Abraão. Abraão significa pai exaltado. Deus mudou seu nome para Abraão, que é pai de uma multidão. Deus sempre espera resposta quando ele fala. Amém? Deus sempre espera a resposta quando ele fala. Você, meu irmão, tem respondido quando Deus fala com você? Pela oração, pela leitura, pela compreensão, pelas pregações que você ouve? Ou você faz de mal entendido ou deixa para segundo plano? Nós vemos que Abraão atendia ao Senhor imediatamente. Não deixava para amanhã. Então nós temos lições espirituais de Abraão para todos nós. A fé na sua fácil compreensão significa obedecer a Deus. Mesmo quando não compreendemos a sua vontade revelada. Amém? Você obedece sem compreender. Isto é fé. Quando você não compreende, é porque você nem viu, mas você obedece à vontade de Deus. Deus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Não tem como amar o próximo como a nós mesmos, se não houver um ato de fé e obediência. E esperar a resposta do Senhor, do que é atribuído quando nós amamos o próximo e a Deus sobre todas as coisas. Não tem como amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, se nós não tivermos fé do exercício de Deus nessa atitude, que é uma atitude de fé. E quando é uma atitude de fé, ela é fundamentada e Deus aceita.
é a prova. Amém? Quando o Senhor exige de Abraão duas coisas: sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus exige as mesmas coisas de nós. Ele nos chama para ser separados do mundo, separados do pecado e às vezes até da família. Jesus disse em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém? Esse versículo que Jesus disse, ele é um exercício de fé. Na compreensão da razão dos meus olhos, como eu vou deixar de amar mais de meus filhos, a amar o Deus que eu não vejo? Quando eu amo a Deus que eu não vejo, acima dos meus filhos, dos meus pais que eu vejo, é o ato da obediência e da operação das bênçãos de Deus nos seus filhos, em você, na sua família e na igreja que você pertence. É a fé de Abraão no resultado em você. Amém? Amém? Não fiquem assustados, meus irmãos, quando irmãos então renunciam a alguma coisa pelo Evangelho. Não ficamos assustados quando o irmão muda de cidade por causa do Evangelho. Não fiquem assustados quando ainda jovens fazem opção pela causa de Deus. Não devemos assustar com atos de fé de irmãos que estão ao nosso lado. Abraão deveria permanecer fiel, e Deus quer a santidade, e a santidade é permanecer sempre fiel ao Senhor. E disse ao Senhor em 17:1 de Gênesis, sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Como andar depois de 99 anos? Quando já a sua velhice já tinha chegado? É um ato de fé, porque senão torna-se um ato de riso. O mesmo ato de riso da sua esposa, quando lhe foi prometido um filho, na sua velhice, e seus costumes já não exerciam mais. Porque quando o Senhor diz, sai da sua terra, existe ali também uma renúncia social, de todos os convívios. Essa é a primeira fase descrita na Bíblia, quando Deus disse a Abraão, ele condicionava que estar vinculado a Deus era estar desvinculado aos moldes mundanos, aos moldes de Ur, aos moldes de Harã e aos moldes de Canaã. Se ele saiu de Ur da Caldeia e também em Harã e foi morar em Canaã, o lugar já não fazia mais sentido para ele, mas o Deus que estava caminhando com ele. Nós temos uma vida de caminhada com o Senhor. Não importa o lugar. Diz que Abraão, na palavra, nós não vamos ler, que ele ia e armava as tendas, de tão peregrino que era. Nós somos peregrinos, forasteiros. Na verdade, neste mundo, irmãos, nós devemos armar tendas e não organizar terra perene, não organizar palácios para viver. E eu digo isso de modo figurado, sim, porque é o ponto de você estar desprendido das questões deste mundo. Amém? Então nós devemos entender como padronizar o modo divino em nós, viver em conformidade com os padrões morais e éticos do céu e não da terra, deixando e não fazendo vida das questões do mundo de outrora, da nossa velha vida. Sair da sua parentela é renúncia familiar. Saiu Abraão, sua esposa e seu sobrinho Ló. E em cada partida deixava parte das famílias. Pai morrendo e foi deixando, e foi caminhando. Veja, irmãos, que é um caminho, uma peregrinação para chegar ao lugar permitido. Desenhe isso agora na sua imaginação, que desde Ur da Caldeia, Abraão foi deixando pedaços de coisas do mundo até chegar na terra prometida de Canaã. E lá ainda
deveria mostrar toda a gratidão e fidelidade a Deus. Amém? Que era ainda a parentela. Amém? Sai da casa do teu pai é renúncia religiosa também. Abraão na casa do pai tinha a direção do pai, a religião do pai de Abraão terá. Estava moldado ainda nos ditames introduzidos pelo mundo através do pai e da civilização inquestionável da palavra de seu pai. Deus precisava que Abraão inteiramente estivesse confiado e firmemente nele, sem nenhum, mas algum resquício que tivesse de sombra familiar, de parentela e de civilização. Você compreende isso, meus irmãos? Dessa forma, nós então vamos estar cada dia mais preparados na fé para o verdadeiro encontro com o Senhor, para chegar à nossa nova Jerusalém, para chegar à nossa terra prometida. Amém? Eu quero pedir para você abrir agora a sua Bíblia, em Provérbios 3 e 5. Deus exige total dependência dele, para receber a sua direção. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando nós vemos toda essa organização que Abraão foi desprezando pelo caminho, é o que deve acontecer conosco. Quando nós estamos desprendidos de todos os valores que nós nascemos com eles, fomos educados com eles, nós começamos a deixar vigorar em nós a vontade de Deus, sempre pela fé, e ter um entendimento da vontade de Deus em nós. Mateus 6 e 25 diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos contra a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo vosso corpo, pelo vosso vestido. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? O que Jesus diz aqui sobre o sermão das Beatitudes é a prática que Abraão teve durante toda essa peregrinação e serve para nós quando Jesus disse. Amém? Deus faz a Abraão 7 promessas, quando nós vemos em Gênesis 2, 12, 2 e 3. Fazer uma grande nação, como nós já falamos, ter as bênçãos de Deus, engrandecer o seu nome, abençoado entre as nações, abençoado para aqueles que te abençoarem, e amaldiçoado para aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Amém, irmãos? Desta forma, esta compreensão que nós temos das promessas de Deus, foi por renúncias de fé que Abraão teve. Então o Senhor lhe contemplou com as bênçãos devidas, e isso, o Senhor tem promessas para nós, de nos dar sempre as bênçãos, sempre o amparo, desde que nós não andamos cuidadosos com as coisas dessa vida, seja o comer, seja o beber, seja o vestir, seja o porvir, o futuro, ou seja o passado que ainda podemos estar carregado com algum trauma que seja. Abraão foi deixando tudo, inclusive a lembrança dessas cidades. Amém, irmãos? Então, quando nós vemos em Hebreus 11, 9, diz que pela fé, na terra da promessa, em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, a qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém, irmãos? Te faço uma pergunta. Você gostaria de ter a fé como Abraão teve? Será que a fé de Abraão deve ser um sonho ou deve ser um fato na sua vida?
nós vemos até agora, no que nós lemos, e mais informações que a Bíblia nos carrega, que nós temos o dever de ter a fé do irmão crente Abraão. Amém? Veja então em Gênesis 15, versículo 1. Abra lá em Gênesis 15, versículo 1, fazendo favor. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, se me has de dar, pois que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse-lhe mais Abraão: eis que não me tens dado filho, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que te das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Qual era a situação de Abraão, para quem quer recordar? Abraão era um homem de avançada idade. Abraão, pela sua natureza, e também pelos seus cálculos, e suas projeções das riquezas que ele tinha acumulado, já tinha nomeado até um sucessor da sua herança por não ter filhos, esse Damasceno Eliezer, que era um dos que nasceram na sua casa. Abraão estava conformado com a vida e com as coisas do mundo, não estava reclamando. Mas quando o Senhor chegou e lhe fez uma promessa, Abraão disse que ele não tinha filho para ser e ter descendência como as estrelas do céu. Quando o Senhor leva Abraão para fora e pede para Abraão olhar para o céu, quando nós olhamos para o céu, quantas estrelas nós vemos? Infinitas estrelas. E quanto mais lente você tem, mais aumenta o número de estrelas. E o Senhor falou para Abraão o quê? Vê se pode contar. Claro que não. E o Senhor disse para ele: Abraão, assim será a sua descendência. Esse é o mundo dos absurdos das promessas de Deus. Assim será a tua descendência. Qual foi a resposta imediata, guarde isso, de Abraão? E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Quando eu lhe pergunto: você quer ter a fé de Abraão? Nós queremos ter a fé de Abraão. A primeira coisa da fé de Abraão é crer nos absurdos de Deus, no impossível. É bom lembrar, e sempre bom lembrar, que nós temos um Deus do impossível. Hoje você vai voltar para casa, se Deus quiser. No caminho de retorno às nossas casas, ou quando você chegar lá, você pode orar e ver o que é impossível para você. E o que Deus pode fazer na sua vida, na medida da sua impossibilidade, e o que o poder de Deus pode exercer. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, e pergunto a mim, a minha família que aqui está: temos dobrado os joelhos para ouvir a voz do Senhor? Que Deus te abençoe. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu.
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivo está, o amanhã não temerei, porque vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã não temerei, porque vivo